Keila? Dani, nós vamos falar sobre um assunto muito sério agora, eu quero que você preste muita atenção. Eu queria mesmo ter o dom de convencer todo adolescente, todo jovem a nunca experimentar bebida alcoólica, porque quem já se envolveu com álcool sabe a dificuldade que é ficar longe da bebida. Infelizmente, é um número assustador que cresce a cada dia, porque os jovens eles têm contato com álcool cada vez mais cedo e por conta disso acabam se viciando. Você vai saber mais detalhes sobre isso, há uma pesquisa também falando sobre isso nessa reportagem. Depois nós voltamos com os nossos convidados que estão lutando para sair do vício e que têm as mães como grande apoio, mas que também sofrem muito com essa situação. A gente volta já, preste atenção nessa reportagem. Só no Brasil, quase 70 milhões de homens e mulheres consomem algum tipo de bebida alcoólica. Pode ser para celebrar ou fazer o chamado social. Mas uma coisa é fato: o álcool faz parte do cotidiano da maior parte das famílias brasileiras. Porém, o que se esconde por trás da alegria e comemoração que uma cervejinha ou um drink podem aparentar está um dado alarmante. Cada dia mais jovens estão se viciando no álcool precocemente. De acordo com um levantamento feito pelo Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas de São Paulo, 56% dos jovens que procuraram tratamento para se livrar da dependência experimentaram a bebida antes dos 11 anos de idade. São pessoas que começam a ingerir álcool em pequenas quantidades, por curiosidade ou influência de parentes e amigos, mas que se tornam dependentes e passam a se embriagar todos os dias, por qualquer motivo que seja. Dados da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas garantem que de 10 a 12% das pessoas que fazem uso da bebida vão se tornar dependentes. Além do próprio malefício trazido pela bebida, outro risco é o fato dela ser a porta para outros tipos de drogas. Com isso, famílias têm suas vidas destruídas. Mães, pais, irmãos, amigos, todos sofrem com o vício de alguém que poderia ter um futuro brilhante. Para não deixar a situação sair do controle, é sempre bom ficar atento ao comportamento de jovens próximos a você. E caso note algo de diferente, procure a ajuda de um profissional. E nós vamos mostrar hoje dois jovens que procuraram ajuda, felizmente. O Caio está aqui, eles estão no Instituto Renovar. O Caio está aqui com a mãe dele, com a Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Agora está melhor. Agora está tudo bem. Tudo bem, Caio? Tudo bem. Está melhorando? Está melhorando. O Caio vai contar a experiência para a gente. A dona Maria de Jesus, infelizmente, não tem essa história linda para contar, né, dona Maria? Porque a situação da senhora foi muito mais difícil. O filho da dona Maria morreu aos 40 anos de idade. E ela vai contar para a gente também a luta que foi durante toda a vida dele para se livrar do álcool. Infelizmente, ele não conseguiu. Mas a gente tem o Jean também, com a mãe dele, com a Cláudia, que também tem a história desse início de recuperação para contar. Eu acho muito importante que você veja, como eu falei no início, porque infelizmente no nosso país as pessoas encaram a bebida como uma brincadeira, como uma coisa uma diversão, lícita, né? que não faz mal para ninguém, mas é uma caixa de surpresas, a gente não sabe quem é que vai ficar dependente do álcool ou não. Então, por isso que a gente fala que o melhor mesmo é você não experimentar se você não sabe se vai ter estrutura para beber socialmente, como as pessoas dizem. Não é, Dani? É verdade. Eu queria começar perguntando para vocês, meninos, como que começou, como que vocês entraram assim na bebida? A partir de quantos anos? Bom, comecei a beber com 12 anos de idade, por influência de amizades e tal. Aí, com a bebida, foi a porta de entrada para outras drogas também. 12 anos você começou? 12 anos. Mas foi na rua, Foi. Brincando, saindo com os amigos? Foi mais brincadeiras de rua e tal. Na escola? Também. Cabulava a aula para ir beber perto de um parque. Bebia uísque, esses negócios, pinga. Pinga? Pinga. Aí você começou com um copinho de pinga e foi... cerveja e tal. Você misturava? Você bebia... Misturava, não tinha bebida de preferência. Só queria ficar louco, na verdade, né?
E você ficava de cair na rua, assim, ou não? Chegar a cair na rua eu não caí, mas muitas vezes minha mãe teve que me ajudar a chegar em casa, no meu quarto, que eu não conseguia. Certo. E você falou que ficava louco, mas louco em que sentido, assim, de... Agressivo. Agressivo? Ah, agressivo. Foi bastante agressivo. E você chegava em casa, você chegava a agredir sua mãe ou não? Não chegou ao ponto de eu agredir minha mãe, mas faltou pouco. Você ficava... E aí, mãe? Como que era? Ele chegava em casa alterado, nervoso, agressivo? Porque tem gente que bebe e dorme, tem gente que fica agressivo. Tem vários níveis, né, de quem bebe, né? Então, mas na verdade eu não percebi no começo. Eu vim perceber... Nem com cheiro, assim? Porque a bebida mais gente que bebia pinga, uísque? Não, eu não percebia. Não percebia, porque a primeira coisa que eles tendem a fazer é olhar para o chão, é se afastar. Eles não ficam muito perto. Tô com dor de cabeça, vou pro quarto. E perguntar se não vai comer? Não tô com fome. Por quê? Porque eu não tô com fome. Aí você acha que é normal por causa da idade, né? Mas isso daí eu comecei a notar depois dos 16 anos. Até os 12, 13, 14, 15, 16, 4 anos nunca notei diferença nenhuma. Nunca notei diferença nele. Mas é porque depois dos 4 anos você já bebia muito além da conta, né? Aí veio as drogas. Fora que a bebida foi a porta de entrada para as drogas. Aí eu comecei a beber e me drogar. Que tipo de droga que você começou a usar? Cocaína. Cocaína já? Já. Mas começou pela maconha ou não? Maconha, depois cocaína. Aí a maconha eu não quis mais. Mas foi com quantos anos? Com 14. Ah, então, nossa, muito jovem. Muito jovem. Meu Deus do céu. Jean, e você, Jean? E você, como é que você começou? Comecei uns 14 anos também, só bebendo, em festinha, por influência dos amigos, pelo fato de eu ser inibido, a bebida me deixava mais desinibido, assim, e foi a bebida, como ele já disse, a porta de entrada para as outras drogas. E foi os amigos também? Por influência dos amigos, não pelo fato de você ver que você fica mais desinibido, mais alegre. Você sentiu alguma carência? Por isso que você começou a beber? Você sentiu Eu acho que no começo não, o começo foi mais por curiosidade mesmo, aí pelo fato da timidez, que eu era muito tímido. Muitas pessoas não percebem que estão bebendo além da conta. Bebem durante muito tempo, achando que é normal e que aquela quantidade de bebida é normal das pessoas que bebem socialmente. Quando é que você percebeu que você estava bebendo demais? Acho que eu percebi que eu estava bebendo demais quando eu já não tinha controle do meu próprio corpo, né? Eu já chegava em casa, não conseguia subir para o quarto, caía na escada. Acho que foi aí que deu uma luz para mim. E você bebia todos os dias? A bebida não, era mais pro fim de semana, assim. Mas depois de um tempo começou, no meio da semana, uma cervejinha. Aí começou isso todos os dias. Mais. Caio, você bebia todos os dias? Ultimamente, sim. A ponto de você ficar mal todos os dias e precisar beber logo cedo de novo ou não? Não, cedo não. Porque eu chegava cedo em casa, trocava o dia pela noite. E agora, vocês estão internados, né? Os dois, né? Estou internado. Você também, né, Jean? Isso. Estou em tratamento. E há quanto tempo você está em tratamento, Caio? Hoje fazem 91 dias. Então faz 91 dias que você não bebe? Não bebo. E também não usa nenhum tipo de droga? E você, Jean, quanto tempo? Eu tô há 20 dias. Pouquinho você. Tá começando a luta agora. Isso. E como é que você está se sentindo? Como foram esses primeiros dias longe dos amigos, daquela rotina, da sua casa? No começo é meio difícil mesmo. Dá muita saudade da família, sim. Mas, por outro lado, você vê que são 20 dias que sua família, apesar da saudade, está feliz, né? Por você não estar mais bebendo, usando drogas. Mas dá saudade da bebida também. No começo, sim. Droga você usou também, Jean? Sim. Você começou também pela maconha ou pelo Não, cigarro? maconha eu não cheguei a fumar. Eu comecei pela cocaína. Você já começou pela cocaína, Já. mais forte, né? Cláudia, você como mãe, eu vejo que você está assim ouvindo, parece que é uma facada na barriga, né? Cada vez que o seu filho fala que ingeriu droga, que consumiu álcool. Com certeza. Como a Rosângela disse, a gente demora muito para descobrir, né? Como que foi que a senhora descobriu? Eu comecei a notar alguns comportamentos diferentes, porque, pelo contrário, né, do Caio, ele não saía de casa, não ia em baladas, né?
A balada era na própria casa. Eu achava que se eu deixasse as crianças, os jovens fazerem festinha em casa, eu estaria vendo, eu teria um controle maior, né? E como o álcool é uma bebida lícita, né? Que todo mundo acha, não, o álcool não faz mal, né? É o que eu falei no começo, cerveja né? na geladeira não faz mal. O barzinho dentro de casa é um enfeite tão bonito, né? Cheio de bebida. Aí você começa a perceber, né? Que no uísque não tinha mais uísque, tinha chá, né? Ah, ele bebia e colocava chá? Eles colocavam outras coisas, água dentro da vodka, né? Meu Deus! E meu marido cobrando, cadê aquela bebida que estava ali? Eu ganhei, era de estimação, mas você sabe que eu não bebo nada. E eu descia no meio das festas, não notava, assim, demorou mesmo. Faz, bem dizer, 1 ano e meio que eu comecei a perceber. Você começou a perceber que ele bebia além da conta. Você via que eles bebiam, mas você achava que aquela quantidade era permissível, isso?